Olá a todos e todas, estamos aqui em mais um episódio do nosso Diálogos Virtuais da Educação do Campo. Hoje uma participação super especial da Adriane Canã, que é documentarista, militante do Movimento das Mulheres Camponesas, o MMC, comunicadora popular e uma grande amiga que eu admiro muito. Estou muito feliz que ela esteja participando hoje aqui com a gente. E, bom, queria saudá-la e dizer que para a educação do campo, para nós estamos na educação do campo, é muito importante ter essa troca, né, com os movimentos sociais que são a base para o que a gente faz aqui. Então, Adri, quiser se apresentar, dá um oi para a galera. Oi, tudo bom? Aqui estou falando de Floripa, eu moro aqui. Aliás, eu perdi a Fernanda para vocês, a minha grande amiga, que eu também admiro muito, era minha vizinha. Vi esse pimpolho que ela tem nascer. Tenho muitas saudades dela e dessa familhinha. Que bom que está aí com vocês e que leva muita coisa boa para ir para o UFFS, né? Que já começando a falar, é uma conquista dos movimentos sociais, né, Fer? Não saiu do nada, né? É uma conquista da luta dos movimentos do campo, principalmente, para que camponeses e camponesas tivessem acesso ao ensino superior também. Eu sou de Quilombo, ali do oeste, Catarina, nasci na roça, pai camponês, mãe professora escola de interior também. Era da cidade, mas Quilombo é pequenininho, então dá para dizer interior, porque era meio-meio. Acho que todo mundo meio que conhece o que é isso, né? E eu fico muito feliz de poder estar falando para uma turma, para ti, enfim, para essas pessoas que estão nessa universidade, que é uma conquista da luta. Né? Não é de uma ou duas ou três pessoas, é uma conquista de um coletivo gigante. Então, fundamental e para mim é emocionante, na verdade. E obrigada pelo convite de vocês, né? Muito obrigada. Ah, imagina, a gente que agradece, Adri. Então, Quero logo conhecer aí o campus, porque nunca fui. Quero ir assim que terminar essa loucuragem de pandemia e tudo isso, né? Esperemos dar um giro por aí. com certeza, isso é um desejo já antigo nosso aqui, né, de trazer você aqui presencialmente. Ainda não tinha dado certo, mas que bom também agora a gente está conseguindo fazer essa fala aí virtual, mas com certeza não dispensamos a tua presença física aqui, né? Eu quero conhecer, né? Eu quero conhecer a universidade e também quero entender melhor como é que funciona. Porque é uma novidade também o tipo de universidade que vocês constroem para nós, né? Para quem é urbana. Eu não sou urbana, mas eu vivo nesse meio, eu estudei numa universidade urbana. É legal conhecer. Isso mesmo. Então, a Adri já se apresentou um pouquinho, né? Mas eu mandei uma mensagem para vocês já antes do nosso evento, né? Alguns de vocês em aula comigo já assistiram o Mulheres da Terra, o Arpileiras, mas eu queria, né, comentar que a Adri, assim, ela tem trabalhado com outros documentários também, né? Ela é formada em jornalismo, depois ela fez um mestrado em literatura brasileira, escreve super bem, acompanhe nas redes. Aí já é coisa de amiga falando, viu, Ah, gente? não, Não dá. é verdade, sim, é verdade. É uma pessoa que tem essas múltiplas frentes de trabalho, né? Jornalista, escreve, roteiro, essa coisa da direção que está se embreando agora. Eu acho que muita coisa, né? Então, a Ari também fez um curso lá, é bem chique, né? Deixa eu ler aqui. Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antônio de los Baños, Cuba. Ela foi para Cuba, gente. Você vê? Mandaram tanto, né? A gente para Faz Cuba. tempo, eu A Ari fui já tinha quando o ido. Fidel ainda. O Fidel ainda era o comandante em chefe quando eu fui, 2003. Muito lindo. Não. Estive lá. Quando eu estive lá, eu fiquei quase 4 meses fazendo esse curso na escola. E o Lula, né, na época, o Lula foi para lá em 2003. Foi a primeira vez que ele foi para lá como presidente do Brasil. Que lindo. Olha, eu estava lá no dia que o Fidel e o Lula apertaram a mão pela primeira vez como chefes de Estado. Eles já se conheciam, né?
Então, eu sou um pouco velha, gente. Imagina. Mas que legal, hein, Alex? Então, bom, já vou pedir para você comentar sobre isso, né? Um pouco dessa tua trajetória aí no jornalismo, na comunicação popular, nos documentários, no cinema, né? Enfim, essa tua atuação dentro dos movimentos sociais, né? No MMC principalmente. Contar um pouco como é que foi fazer esses documentários, fazer, né, essas suas viagens aí, contar um pouquinho da tua história pra gente. Legal. Então, assim, eu acho que, como eu já falei antes, eu nasci no interior, né? Eu sou uma filha da terra também, né? Meu pai, toda a vida, eu voltava da escola, desde muito pequena, voltava da escola de meio-dia e levava a marmita para o pai lá na roça, porque ele não vinha almoçar em casa. Então, eu não caí no movimento do campesinato, porque eu fiz jornalismo ai, quero trabalhar com isso. Na verdade, foi o caminho inverso. Eu de lá, já comecei a militar muito jovem, porque minha família sempre foi militante, principalmente a minha mãe, nos anos 70, 80, na época da ditadura. A mãe colaborou muito profundamente com o surgimento, né, como muita gente do oeste catarinense, dessa região do Paraná que vocês estão, e do Rio Grande do Sul, com a criação disso que hoje a gente conhece, que são os movimentos do campo. Citei o Movimento de Mulheres Camponesas, que é onde eu milito, o MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, o MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens, toda uma composição de sujeitos e sujeitas políticas que naquele momento, logo no início dos anos 90, quando se começou a discutir a redemocratização, que hoje a gente vê que ainda assim é muito pequena, né? Tudo que aconteceu de uma hora para outra se percebeu que precisava muito mais debate sobre isso, mas esse é outro tema, né? Mas eu venho eu era adolescente nos 90 lá em Quilombo, e eu ia para os grupos de reflexão, que era da Igreja Católica, mas uma igreja que na minha cidade era muito progressista, muito ligada à teologia da libertação. E acho que vocês talvez já tenham conversado sobre isso também, né? Não é uma novidade, mas que era uma igreja que atuava, que tomou o Partido dos Pobres, né? Toda uma construção histórica da América Latina. E lá no Oeste a gente tinha uns núcleos comunistas dessa Igreja Católica. E por sorte eu nasci numa cidade que tinha o ninho de comunistas, que é assim, se vocês verem olharem hoje nos movimentos sociais do campo, todos esses que eu citei, tem muita gente formada nesse momento, lá na minha região, lá em Quilombo, que cresceu nas pastorais, cresceu nos grupos de reflexão. A gente ia para grupo de reflexão da igreja no bairro, naquela época, 85, por aí, um pouco antes, e a gente discutia a reforma agrária. Rezava o Pai Nosso no grupo de reflexão, fazia novena, né? Porque tinha um doente no bairro, porque na comunidade, mas o textinho estava lá, reforma agrária, crédito agrícola, né? Contra a barragem. Então, assim, foi um momento em que a Igreja Católica lá do interior de Santa Catarina colaborou muito na construção de lideranças. E não foi só a igreja, essas pessoas elas vinham de um lugar de luta já, né? Também se pode, tipo assim, a igreja criou essas. É complexo, né? Essas pessoas vinham de um lugar de opressão e queriam se libertar e pegaram os instrumentos que tinha nesse momento e a igreja colaborou, mas também tem a questão indígena no Oeste muito forte e que não necessariamente passa pela Igreja Católica. Sempre é importante fazer essas diferenciações, né? Senão parece que uma coisa, tudo surgiu de um único. Mas são várias forças que, naquele momento em ebulição, deram conta de criar o que a gente hoje entende por movimentos da via campesina no Brasil. Falei tudo isso, falo pra caramba, mas para dizer que eu me criei no meio disso. Assim. Então, quando eu resolvi fazer faculdade, o que também foi um sonho meio louco, porque eu era de Quilombo, estudei lá em escola pública a vida inteira. E aí, quando eu terminei o segundo grau lá em Quilombo, eu disse para a mãe que eu achava que eu queria fazer jornalismo. Daí a mãe disse: "Mas tu sabe o que que é?" Eu disse:
Sim, eu gostava de escrever desde muito pequena. Como a mãe dava aula, ela sempre me incentivou muito a ler também. Isso, a mãe sempre foi uma mulher muito libertária, né? Eu acho que é importante marcar essa presença da referência de uma mulher de luta. Sempre foi de estar no movimento, de estar fazendo coisas e me inspirou muito, me deu segurança, né? E aí eu comecei a estudar um monte e passei no vestibular para Floripa e aí eu disse, mãe, eu não vou. Daí eu me dei conta que era longe, né? Eu só tinha vindo uma vez para cá, eu estava com 18 anos. Vim uma vez porque a mãe veio numa reunião de professor e me trouxe junto. Eu disse, meu Deus, mas eu me lembro que é longe, longe, né? Tipo, não tinha internet, né, gente? Não tinha, assim, para ligar para a mãe, era uma vez por semana do orelhão com uma ficha que caía ligeiro. E aí dizia assim: oi, mãe, tudo bem? Tudo. E ali, tudo, tchau. E chorava de saudade da mãe. Então, imaginem que nós, da nossa geração, para chegar numa federal, primeiro para passar, eu passei por sorte, porque eu zerei em Química, e foi o único ano na federal que eu podia zerar. Daí, como eu gostava de escrever, eu fui bem em redação, umas coisas, e, tipo, o universo conspirou para dar certo, entendeu? Mas também porque eu tinha vontade de comunicar. E comunicar o quê? Comunicar o que eu sabia, estava aprendendo ali. Então, vim fazer jornalismo, mas nunca me senti alguém completamente daqui. Entendia que eu vinha, que eu tinha uma origem e que o meu jornalismo, pelo menos tento ainda até hoje, o meu jeito de comunicar não é esse jornalismo que a gente entende como essa hegemonia, né, que a gente vê no jornalismo sempre foi ligado e pautado pela luta social. Então, eu nunca dividi caminhos profissionais ou pessoais, assim. Aconteceu muito paralelamente. Aí foi isso, fiz jornalismo, trabalhei em sindicatos aqui em Floripa, assessoria de imprensa do Sindicato dos Federais, assessoria de imprensa para parlamentares do PT, eu acho que o Pedro Czai, que todo mundo conhece, né? Ou outros parlamentares do PT, isso nos anos 90, mandava fax, pensa numa pessoa que mandava fax, né? Hoje em dia a gente manda um e-mail, faz um texto, manda para todas as rádios, TVs e jornais ao mesmo tempo, né? Bota no Facebook. Na época a gente tinha que fazer a máquina e passar por fax um por um. Pensa no salto, né? Tecnológico. Enfim, porque hoje a gente está falando aqui, né, Fernando? Tu está lá do outro lado do estado, lá no Paraná. E isso tem que entrar sempre no nosso contexto, né? O que que a gente, o que que é a nossa história, né? Aí trabalhei 4 anos no governo Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul, que foi uma experiência muito boa também. E, bom, sempre paralelo ao meu trabalho como jornalista e sempre militando no MMC. E no MMC eu nunca trabalhei no sentido de ser remunerada, essa coisa do trabalho Uhum. contratado, sabe? Claro que eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho uma filha, tenho, né? Mas no MMC eu entendi que o meu lugar de comunicadora popular no MMC era o meu lugar de militância, né? Às vezes a gente até consegue um projeto ou outro e consegue, sabe, pagar as companheiras que trabalham, porque militância é trabalho também, né? Não é uma coisa, né? Mas em geral é isso, assim, eu entendi de certa forma que como eu saí do campo e moro aqui, eu pretendo voltar e abrir um cinema lá em Quilombo. Mas como eu saí do campo e moro aqui, e para continuar camponesa de certa forma, e para continuar atuando no MMC, o meu jeito de continuar o feminismo camponês e popular que a gente tanto discute no MMC é fazer a comunicação camponesa popular feminista. Então, acho que é ali que eu chego, nesse momento, né? Então, Mulheres da Terra, o Arpilheiras, que são materiais que vocês viram, eles têm esse recorte de gênero, né? Narrativa de gênero, narrativa de histórias de classe trabalhadora e narrativa com corte de raça, né? Ou seja, mas principalmente no recorte de gênero, porque a comunicação ela é um instrumento muito forte, né? A gente sabe disso, né? As fake news são prova disso. Uma pessoa consegue se eleger e isso é comunicação.
É comunicação, é mídia, é material sendo enviado, é conteúdo sendo feito, verdadeiro ou não, é comunicação. Então, o nosso trabalho como comunicadores e comunicadoras populares, a partir dos movimentos sociais, e eu falo pelo MMC, daí a gente tem uma rede de mulheres no Brasil inteiro trabalhando juntas, a gente tem um WhatsApp que não para o dia inteiro, ainda mais agora. Hoje, por exemplo, eu vou dar o exemplo do dia que a gente está gravando, né, Fer, hoje. Hoje está sendo votado em Brasília, na Câmara dos Deputados, um PL de emergência para a agricultura camponesa e familiar, que é extremamente urgente, porque desde que o governo Bolsonaro assumiu, e ainda antes, já com o Temer, todas as políticas construídas nos anos anteriores foram sendo cortadas, né? O PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ou seja, tudo que diz respeito ao o que o agronegócio chama de pequeno agricultor, que é nós, que é a agricultura camponesa e familiar, foi destruído, vem sendo destruído a toque de caixa. Então, esse PL, no meio da pandemia e também com o agravamento de tudo que já estava sendo destruído, é urgente. Então, para vocês verem o papel da comunicação, hoje a gente ficou o dia inteiro, até agora, desde de manhã cedo, online, com a gente está, acho que em 20 ou 20 e poucas mulheres lá do sertão do Ceará, eu aqui, uma no oeste, uma no norte, lá, outra lá no Piauí, construindo a comunicação do MMC. Eu sou formada em jornalismo, as outras não são. Tem uma companheira na filosofia, uma na pedagogia, tem várias da educação do campo, né? Também porque o entendimento que a gente tem no MMC, e aí, se tu quiser me cortar, me corta, porque eu vou indo, é que a comunicação popular, ela não precisa necessariamente ser feita por um jornalista. É legal ter, é legal a gente se formar, é legal a gente aprender, inclusive, as técnicas da mídia hegemônica para saber lidar com ela, mas a nossa, pelo menos a nossa, a partir do MMC, ela é feita pelas camponesas. Né? Então, o jornal do MMC Santa Catarina, por exemplo, quem escreve os textos são as mulheres camponesas, sou eu. Pois é, Adri, isso que eu ia te perguntar. Eu já vou pegar esse gancho aí para te perguntar isso. Eu acho que assim como a educação do campo, a gente tem uma percepção sobre os processos pedagógicos, que não é simplesmente você se tornar professor de física, professor de química, professor de sociologia, professora de geografia nas escolas do campo, mas compreender os processos de produção de saber camponeses. Isso é Sim. essencial para a gente, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito de comunicação popular, né? De que maneira, assim como a gente tem que pensar uma educação popular, uma educação camponesa, uma forma de construir conhecimento lá nas escolas do campo, baseada nos sentidos e nos significados daquele contexto, como que é essa questão da comunicação popular? Achei muito interessante você falando, né? Ah, eu tenho formação, mas essas outras companheiras têm outras habilidades, têm outras formas de comunicar que estão sendo levadas em conta. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do como é isso. Tem um pouco a ver, porque assim, o jornalismo, como a gente entende, né, essa pompa do Jornal Nacional, essa pompa do colunista do não sei o quê, ele é um jornalismo criado para o sistema, né? Tanto que ele foi criado lá, não sei que, no início do século passado, lá nos Estados Unidos, e com o carimbo de imparcial, ou seja, eu e a Fernanda batemos os carros, não ia dar porque eu não dirijo, né, Fê? Mas de repente, vamos, uma hipótese, a gente bate de frente, daí chega o repórter e fala comigo e com a Fernanda. E o jornalismo se diz imparcial, ouve os dois lados. Isso é um exemplo muito simples, mas isso acontece para qualquer pauta. Então, assim, no caso de hoje, nós estamos disputando recurso público com o agronegócio. O que o jornalismo normal, que a gente normalizou, faz? Vai escutar eu, que sou camponesa, e vai escutar o dono da sadia, né? Sou imparcial. Só que essa imparcialidade corrobora o sistema, porque o cara da sadia está sempre na mídia, nós não. Nós só aparecemos quando tem um problema, né? Não é verdade? Quando a gente fecha a BR,
quando dá seca. O resto do tempo o campo não existe, o campo não existe como notícia, né? Agora as grandes empresas, o agronegócio, tu vê o Globo Rural, grande produção de soja no Mato Grosso, pipipi, aí uma matériazinha lá, de uma carinha, não sei o que, assim, não é imparcial, isso nunca foi, né? Então, qual que é o nosso papel como, pelo menos que a gente tenta, né, como comunicação popular a partir dos movimentos? É construir a outra narrativa, construir a narrativa a partir do campo, né? E aí, com a vinda com a, com a chegada das novas tecnologias, embora sejam uma ferramenta do capital também, e sirvam para tudo, a gente tem conseguido fazer isso. Ó. A gente tem conseguido botar, por exemplo, agora durante a pandemia, nossas mulheres falando. Ontem de noite teve uma live sobre o PL e a Justina, que é do MMC, falou ao vivo da roça, para o Brasil inteiro, lá de Quilombo. Então, o nosso papel é garantir a contranarrativa, cotidianamente. Não é fácil. É fácil porque é uma briga constante, mas é essa. E como fazer a contranarrativa sem apagar o sujeito, né? Que eu acho que é isso que tu me pergunta, né? Como educar sem apagar o sujeito ou a sujeita que nesse caso é o Isso, educando. e sem homogeneizar, né? Sem achar que é possível que os conhecimentos que você estuda na física na cidade, eles sejam úteis ou sejam significativos, né? Façam sentido para quem está no campo. Não achar que a gente pode promover uma educação plana, sendo que nós temos diferenças, que nós temos necessidades, demandas diferentes. Porque a gente sabe que essa educação, né, esse projeto de educação, principalmente agora, que nem tem projeto, essa, essa concepção de educação que está em curso, ela está formando, né, um famoso exército de reserva aí, né, para o subemprego no capitalismo. Ela não está formando para a independência, para a emancipação dos sujeitos e das sujeitas. Eu É, acho que essa que é a questão. Como é que a comunicação também tem que pensar não homogeneizar essas narrativas. não assumir a narrativa homogênea para o nosso lado, né? É por isso que, pelo menos, daí eu estou falando especificamente pelo MMC, eu acompanho todos os movimentos da Via e todos estão sempre nesse movimento, mas eu tenho mais segurança em falar do lugar onde eu tenho mais debate, né? Que já é uma segunda disputa, entre aspas, que é colocar as mulheres para falar, né? Porque mesmo na esquerda, mesmo nos movimentos sociais, as figuras principais ainda são homens. E o MMC, ele se diferencia porque ele é um movimento só de mulheres, autônomo de mulheres, que precisou existir junto lá atrás, nos anos 80, porque senão a pauta... Até hoje, sinceramente, gente, eu acho que as mulheres do campo não estariam aposentadas não fosse uma organização autônoma. É preciso dizer. Porque todas as pautas tinham mais importância. O crédito rural, tudo. E as mulheres disseram: pera, mas nós estamos morrendo sem se aposentar. As mulheres não tinham documento. Não, mas isso aí a gente discute o ano que vem. No sindicato se dizia: não, não, agora com a seca temos que tratar da seca com o governo. E a mulher não se aposentava. E morria uma geração, e morria outra, e morria. E as mulheres se unem, olha a coragem dessas mulheres, né? Nos anos 80, dizer: não, nós vamos continuar a luta pela reforma agrária, nós vamos continuar a luta contra as barragens, mas nós temos nossas pautas específicas e a gente tem que avançar, né? E aí, nesse sentido, o MMC também, na comunicação, a gente debate isso, que é um lugar de disputa também de narrativa, né? Então, o que, que a gente tenta fazer? Tenta não repetir modelos, não achar que só quem estudou comunicação, ou quem fez uma graduação, ou quem sabe fazer comunicação. Porque não é. Porque assim, a gente tem, depois até posso te mandar e tu manda para a turma, se você quiser. A gente está com uma campanha agora linda, que é sobre sementes crioulas, e a gente ficou pensando como fazer e a gente debatendo no coletivo, não só a comunicação, todas as mulheres. E aí chegou-se a ideia de que as mulheres
se gravassem nos seus quintais produtivos, com a sua própria, com o seu celular. E é um exemplo, né? Um exemplo, mas assim, elas estão narrando, sabe? Não tem uma câmera escolhendo ângulo sobre elas, né? Não tem uma situação, uma quarta parede, como a gente diz no teatro, né? Não tem é ela falando sobre ela. E isso tem dado um impacto muito grande. Esses vídeos têm dado um impacto muito grande para essa campanha que inclusive, tem mostrado como as mulheres dominam narrativa e que a narrativa não é homogênea, né? Porque também o cinema e o jornalismo diz que só existe um jeito de fazer, que a imagem tem que ser perfeita, que a fotografia tem que ser perfeita. E aí a gente discute, inclusive, o que é a perfeição estética, né? O que é a narrativa urbana e o que é a narrativa rural? O que é a estética urbana e o que é a rural? O que é feio e o que é bonito, né? Tudo isso dentro dessa perspectiva da comunicação como luta de classes, da comunicação como luta de gênero, dentro da luta de classes também, né? Que é esse espaço. Então, acredito que muito vocês devem, obviamente, estudar Paulo Freire, né? Que é o aprender fazendo e aprender fazendo junto, né? Não. Eu vou contar uma história bem rápida que para mim marcou profundamente essa questão, assim. Eu trabalhei na FETRAF Sul um tempo também, na Federação dos Agricultores Familiares. E lá na FETRAF, foi logo que começou a internet. Daí a gente fazia uma newsletter, sabe, né? Aquelas informativas por e-mail. E eu achava, nossa, tô piseira, assim, tô comunicação aqui, ó. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu morava em Chapecó e disparava por e-mail para os sindicatos de toda a região, né? E começava a ver que, tipo, eu comecei a perceber que não estava comunicando, sabe? Inclusive o que a federação precisava, né? E aí propus que a gente tivesse um seminário de comunicação ouvindo as direções dos sindicatos. E também, né? Uma coisa é a federação, outra coisa é o presidente ou a presidenta, tem muitas já, dos sindicatos rurais lá com a sua base. Então, o que nós estava comunicando era da FETRAF para as direções. Mas e a base? Né? O e-mail chega na base? Até hoje, né? É difícil. Isso já faz tempo. E a gente fez isso para mim foi muito. Acho que esse exemplo vai caber bastante aí no que a gente está debatendo. E a gente estava com uma roda de agricultores e agricultoras, e chimarrão passando, e papapá, e um professor da universidade de Chapecó, da UNO Chapecó, explicando o conceito de mídia. A gente convidou ele e tal, né? Daí o professor Jorge Arlan, o professor fala assim: não, porque mídia, a gente acostuma achar que mídia é a Globo, é o Jornal Nacional, é a Record, é o Diário Catarinense, é o Correio do Paraná, sei lá o que vocês têm aí, eu acabo usando os nossos exemplos daqui, mas mídia é esse caderninho que carrega uma mensagem, né? Mídia é meio, né? Mídia não é os veículos de comunicação, mídia é meio. Então, aí um agricultor olhou assim e disse: "Pá, mas se eu soubesse, então nós estamos muito avançados." Aí o Jorge Arlan perguntou por que. Ele disse: não, porque lá na nossa comunidade, o melhor jeito de todo mundo saber das coisas é colar um bilhete na capelinha. Sabem a capelinha, né? A capelinha, principalmente nos lugares do interior, que são mais italianos ou alemães, a capelinha cristã, né, as santas, os santos padroeiros das comunidades, que passa de casa em casa. Fica um dia numa casa, daí a comadre pega a capelinha, anda 3 quilômetros, entrega para outra comadre na outra casa, e aí reza de noite, no outro dia ela leva para outra casa, e em 15 dias ela passa toda a comunidade, né? E o que o sindicato lá fazia? Tacava ali o dia 30, uma mobilização no centro de Seara. Ia todo mundo, mas não faltava um. E eu achando que comunicava por e-mail, né? Com a tecnologia extremamente moderna do Bill Gates e sei lá quem.
E o seu, não me lembro o nome dele, mas eu disse, o senhor mudou minha vida. Eu disse para ele, o senhor me explicou tudo que eu não aprendi na faculdade, né? Que Que, ótimo isso. que a capelinha. Então, talvez eu acho que com a educação do campo funcione muito parecido, né? Não que a gente tenha que jogar fora tudo que a gente aprendeu. Não é deslegitimar o que a gente sabe, porque também é uma conquista nossa e também é uma conquista da classe trabalhadora. A Justina, que é do nosso movimento, que eu sempre falo, a Justina terminou pedagogia agora, com 62 anos, sabe? E foi fundadora do MMC lá nos anos 80. E ela disse: "Eu tenho muito respeito pelo que eu sei, pelo que as minhas colegas, né, minhas companheiras de sabem. Tudo que nós sabemos é ciência também. Saber que dia plantar, que dia colher, que planta misturar com a outra, que sol é esse, que lua é essa, né? Tudo. Como fazer um bom queijo, tudo. Preservar sementes crioulas, garantir o futuro da humanidade através das sementes, da vida, da biodiversidade, que é uma tarefa muito essencial das mulheres, né? Toda a história da humanidade, quem guardou as sementes foram as mulheres. Quem que não lembra daquela trouxinha, né? Como a dona Lourdes fala, enroladinha com as sementinhas que a mãe ou a avó guardava. Vocês imaginam quanta história tem em cada semente, porque aquelas sementes foram guardadas pela avó, da avó, da avó, da avó, da avó, da avó, da avó. Essa semente tem uma história, uma carga genética histórica que a gente não faz ideia, né? E isso é ciência, gente, isso é sabedoria, isso é intelectualidade. Saber, entender esse processo e entender também. Outro dia nós estávamos falando sobre isso, banco de sementes. Ai, na Suécia tem um congelador com sementes, banco de sementes. Nossa, como os europeus são. Mano, a dona Lourdes ali de Marema tá guardando semente faz a vida inteira. Não é o Banco da Suécia que tá guardando, sabe? As mães, provavelmente de vários alunos aí, alunas, estão guardando a vida inteira a semente, ali em Laranjeiras ou em qualquer lugar. Então, assim, olhar para isso, né? Olha, aí o que que vira notícia, né, imprensa? Que o Banco da Suíça criou um grande banco de sementes para garantir o futuro da humanidade. Mentira! Quem está garantindo o futuro da humanidade é as nossas mães ali pertinho, o quintal produtivo. É isso que nós queremos contar, sabe? Sim, Mais ou pois é, menos isso. Adri. Isso que eu queria também que você comentasse um pouco, assim, como você vê o protagonismo das mulheres, assim, nos movimentos sociais como um todo, e claro, o MMC é por si só esse protagonismo, né? Mas nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Eu sempre falo aí nas entrevistas, né? Não basta a gente estar vivendo a pandemia, a gente está vivendo a pandemia no Brasil, né? É, Que é essa coisa. aliás, agora o Bolsonaro está inominável perdeu, encoronado, né? inclusive, o negócio. É. Aham. Força aí. Gente, como que nós mulheres conseguimos sobreviver nesse momento hostil, nesse país hostil? É. Como que a gente sobrevive? Eu vou fazer de novo a leitura a partir do que eu tenho ouvido muito das mulheres do MMC, né? Nas análises de conjuntura que as companheiras, inclusive, principalmente as mais velhas, fazem, porque elas dizem que estamos num momento de pandemia, estamos num momento de luta, mas nunca foi fácil para as mulheres, né? Então, elas têm uma força, nunca foi tranquilo, né? Sempre foi disputa. Então, claro, esse momento é mais difícil, mas elas têm que se reinventar. Nós estamos fazendo reunião da MMC Santa Catarina de 15 em 15 dias assim. E daí, nas primeiras, uma caía, uma entrava, mas não sabia que botão apertar. E agora, está incrível, assim, a reinvenção dessas mulheres, que também ninguém. Porque tem esse olhar, né, para a agricultura e para o agricultor dos burrichó que estão lá no interior, né? Que não sabem, que não se reinventam. Ai, a cidade se reinventa. Estou em quarentena, agora online. O campo também está se reinventando. O campesinato também está. Não só a cidade, né? Então, isso, assim, eu acho que enfrentar desse jeito, mas principalmente para as camponesas, hoje nós estava até conversando sobre isso, de como fica muito mais evidente o papel das mulheres camponesas no momento em que se está muito prestes, se não se fizer nada,
há um desabastecimento de alimentos no país, né? Porque o campesinato, né, a agricultura chamada familiar camponesa, responde por 70% dos alimentos que a gente come. Embora o agronegócio diga que é ele, é mentira, porque a gente não come só soja, a gente não come só frango, a gente não come só porco. A gente come repolho, cenoura, batatinha, pipipi, popopó, né? Pipoca, né? E é desse lugar que vem. É desse lugar que vem. Então, assim, o que eu tenho sentido, pelo menos observado, e eu acho que isso é uma análise de conjuntura também, porque, né, parece pequena, mas é imensa pelos interiores desse país, é as mulheres olhando para si mesmas e se dando mais valor ainda. Não que precisasse a pandemia, não é isso, mas dizendo assim, nossa, que dignidade que eu dou para minha família. Isso, sabe? Essa palavra aparece muito assim. Eu saio da minha porta e na minha horta, no meu quintal produtivo, eu tenho uma diversidade de coisas, eu tenho 5, 6 galinhas, eu tenho ovo, eu tenho pomar de fruta, eu tenho uma vaquinha de leite, sabe? Eu dou dignidade para minha família, sou eu, né? As mulheres sempre dizem, não é dizer que o homem não dá, mas quem se preocupa com em volta da casa, com o queijo, com o pão, com o leite, é a mulher. E nesse momento de pandemia, esse papel ganha um destaque gigante, porque é comida na mesa, né? E aí é isso, assim, claro, muita tristeza, sofrimento, muita raiva de tudo que foi construído em tantos anos de luta nas questões da previdência, que vem se perdendo muito antes da pandemia, né? Que está vivendo um momento muito destruidor de direitos de toda a classe trabalhadora. Então, muita luta para não perder direitos, mas também, ao mesmo tempo, para que não pareça que é só um momento ruim, é entender que tudo que elas fizeram até agora é dignidade. Né? E isso está acontecendo no Brasil inteiro, esse olhar para si mesmas e dizer, nossa, e o que eu tenho, se eu tenho 3 alface, a minha vizinha tem 5 rúcula, nós vamos trocar e tal, que é o anticapitalismo, né? Profundamente o anticapitalismo, né? O que é o anti, porque assim, elas também entendem, né, na análise que a gente faz, que essa pandemia, ela não nasceu, caiu do céu, né? É uma pandemia construída por um sistema do agronegócio, do capitalismo, e que está falindo. Então, quando a gente chega aqui e vê isso tudo falindo e olha para si mesmo e diz, poxa, eu sempre fiz o contrário disso, né? É também um jeito de dizer, olha o valor que eu tenho. Eu tenho comida em casa, né? Não tenho um latifúndio de soja, mas meus filhos não passam fome. E isso, não sei se a cidade enxerga, né? Desse jeito, né? O valor que tem um pé de alface na horta, né? Quintal. A gente tem agora, acho que um movimento, né, nas cidades das hortas urbanas e não sei mais o que, uma coisa assim, né? Agroecologia urbana até, que são movimentos interessantes, óbvio, mas são constatações, né, que a gente Sim. demorou para ter, assim. E sempre foi a vida das mulheres e dos homens da roça, né? Exato. Sempre foi. Sempre foi. E vocês devem ter estudado, né? Os alunos que teve a revolução, a chamada Revolução Verde nos anos 70 e 80, que chegou para o agricultor e disse, mas tu plantar essas bobaginhas ali que tu planta, faça um milharal da Cargill aqui, abre um chiqueirão ali, tu vai ficar rico, homem. Né? Mas o que a gente percebe, pelo menos eu percebo, rodando com as mulheres no interior de Santa Catarina, é que elas garantiram, porque muitos homens pensaram, entraram na lógica desse agronegocinho, sabe? Sou pequeno, mas sou um negocinho. E as mulheres continuaram lá com o seu quintalzinho. E mudando aos pouquinhos a linguagem, o que eu acho muito lindo. Eu acho que vocês viram isso no Mulheres da Terra, que a Lourdes diz, eu não planto numa cova, eu planto num berço. Sempre a linguagem da vida, né? Não da morte, que também é muito anticapitalista. Tudo isso é narrativa, né? Tudo isso é comunicação. O jeito de narrar o mundo, né? Eu não planto numa cova, eu planto num berço. Daí o marido dizia, viu, Lourdes?
ali vou plantar milho, ali vou plantar feijão. Tu pega aquele pedacinho ali, a par da estrada, para tuas miudezas. E elas começaram a dizer, não é miudeza, é grandeza, é tudo que nós comemos todos os dias. É as galinhas, é o... E elas começaram, a partir do movimento, a partir das discussões do feminismo camponês e popular, por isso que é feminismo camponês e popular, porque ele não pega teorias lá da França ou de outros lugares e aplica. Ele se constrói dali. Não que a gente não leia Simone de Beauvoir, que a gente não leia Angela Davis, que a gente não leia. Porque a Justina sempre fala, eu quero ler tudo que eu puder. Eu quero aprender tudo que eu puder. Não quer dizer que só o que eu sei tá bom. Não, eu quero ir para a universidade. O campesinato tem direito à universidade. Não, uma coisa não exclui a outra, né? E, e elas vão mudando a linguagem. Então, o que era miudeza se transforma em grandeza. Ali é o meu quintal produtivo, a minha grandeza. Então, quando uma mulher diz isso, ela já mudou a narrativa da própria história, né? Dentro de casa e fora de casa. Mais ou menos isso que a gente tenta trabalhar como comunicação. Não repetir linguagem, não repetir estereótipos, né? Não é fácil também, porque a gente é forjado por isso tudo, né? A gente está sempre... Mas é muito interessante. E como a MMC nacional, como assim, também tem questões internas, né? Porque nós somos aqui do Sul, mas as companheiras do Alagoas pensam diferente. Então, também se reconstruir num sentido de como nós somos unidade nas nossas diferenças e não uma coisa homogênea enquanto camponesas, porque são muitas coisas. Muitas mulheres camponesas diversas. Falo pra Adri, caramba. não, imagina, tá ótimo. Mas eu quero te agradecer, assim, por você ter participado, né, desse nosso evento online. A gente está fazendo uma série de conversas, de diálogos com pessoas legais, assim, né, que têm algo a dizer, que podem nos ensinar tanta coisa. E você é uma delas, sempre foi para mim e agora com certeza é também para os nossos estudantes aqui. Muito obrigada, adorei a conversa e a gente também aqui está à disposição de ti para qualquer coisa, para, né, você vir aqui conhecer a universidade, trocar experiências com os nossos estudantes, Tá enfim, bom. a gente Se está vierem sempre de para cá, portas abertas. podem ficar aqui em casa. A Fernanda e o Afonso sempre ficam aquelas. Gente, Sim, obrigada. pouso garantido. Obrigada. Sigamos em luta, né? Porque é isso, assim, a história da classe trabalhadora nunca foi fácil, né? O que a gente está vivendo agora, outras gerações já viveram de outras formas. Vamos em frente, vamos enfrentando, vamos acabando com o que é, vamos destruindo o que quer nos destruir. O Antônio Cândido sempre disse que se existem vencedores na história da humanidade é a classe trabalhadora, porque o resto sempre ganhou. Então, qualquer conquista que a gente consegue é vitória. Para eles já tá bom, né? Então, olhar para a gente como vencedor lutando, acho que é bom para esse momento. Vencedores Isso e mesmo, vencedores. no luto, né? Sempre. Então tá, Adri, brigadão, beijão pra ti, pra Beijo, Amanda. Beijo, galera. obrigada. Aproveitem. Beijo, obrigada, boa aula.